que a gente espera vir no relato bíblico, a primeira vinda de Cristo. No momento atual, o retorno glorioso desse Rei dos Reis. E aí, gente, eu não sei, mas eu imagino que se já aconteceu comigo, é provável que tenha acontecido com você. Pessoas falam diretamente ou até de forma velada, escondida, falam assim: nossa, esses cristãos são, assim, no mínimo eles são bobos ou ingênuos. Por quê? Porque assim, a gente sabe que esse Jesus, eu até acredito que um Jesus veio e foi um personagem histórico há 2000 anos, mas peraí, eles acreditarem que ele vai voltar, eu acho que é uma ingenuidade muito grande. Eu acho que as coisas vão continuar como estão, e se a gente não fizer a nossa parte, as coisas vão ficar ruins do jeito que estão, e então a vida é assim mesmo. Há quase 2000 anos atrás, esse papo estava circulando muito no meio da igreja. E aí, um pastor amável, porém firme, escreveu uma carta para circular nas igrejas, para falar para eles assim: gente, a gente precisa lembrar de muitas coisas, porque se essas mentiras encontrarem lugar no coração de vocês, vocês vão perder um tesouro grandioso. E aí, Pedro escreve 2 cartas, e a segunda carta, principalmente, é uma carta na qual Pedro alerta, adverte, instrui e ensina a igreja para que eles saibam de uma coisa: pode parecer, mas ele não demora em cumprir a sua promessa. Pode parecer, mas ele não demora em cumprir a sua promessa, e esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, a partir do texto de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8 até o versículo 15, a primeira parte do versículo 15. 2 Pedro 3, 8 até o 15. 2 Pedro 3, do versículo 8 ao versículo 15. E o nosso tema é: não demora em cumprir a sua promessa. Segunda Pedro 3, de 8 a 15. Diz assim a palavra de Deus: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a sua palavra, e nós lemos no começo que tudo pode passar. Nós somos como relva que murcha, seca e desaparece.
mas a tua palavra permanece para sempre. E essa palavra que é eterna e que permanece, faz com que ela cause um impacto intenso no nosso coração, mude as nossas vidas e faça de nós uma bênção no mundo para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus, nosso Senhor, e na dependência do Espírito Santo que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, pode parecer, 2000 anos se passaram, mas o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. E o texto bíblico que nós acabamos de ler e ouvir, e esse é o meu primeiro argumento, meu primeiro ponto: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Primeiro ponto: o dia do Senhor virá. O dia do Senhor virá. Irmãos e irmãs, olhem para vocês. Eu vou olhar, e desde que eu tenho estudado e lido e preparado esse sermão, eu tenho olhado para mim. Olhem para vocês e vejam se no seu planejamento de vida, vejam se no seu viver diário, existe a consciência clara e plena. Se no seu viver diário existe aquela consciência de que esse Senhor Jesus que veio, Ele vai voltar. Veja se existe clareza na sua mente, no seu coração e consequentemente nos seus atos, de que esse Senhor virá, e Ele virá como um juiz para julgar vivos e mortos, e Ele também virá como um pastor que vai recolher aqueles que creem nele e pertencem a Ele. Mas perceba se você não tem esquecido. Será que eu e você, como igreja, nós temos vivido como se isso não fosse acontecer, e portanto eu tenho que garantir a vida e fazer as coisas do meu jeito, porque afinal de contas eu preciso aproveitar ao máximo as coisas? Talvez nós tenhamos um entendimento errado de, poxa, se Ele vai vir, eu preciso fazer um tanto de coisa que eu quero. O primeiro ponto é que o dia do Senhor virá. Como diz o texto aqui, e o dia do Senhor virá. E gente, embora tenha se passado 2000 anos, eu quero afirmar para vocês que não está demorando. Sabe por quê? Porque a vinda do Senhor Jesus acontecerá no tempo perfeito de Deus. O Senhor virá. E não está demorando, porque virá no tempo perfeito de Deus. Veja o que diz o versículo 8: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ele não está demorando. No meu relógio Ele pode estar demorando, no meu calendário eu posso achar que Ele está demorando, mas para o Senhor 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele não conta o tempo como nós contamos. O Senhor Jesus virá no tempo perfeito. Irmãos e irmãs, se tem algo que nos distingue do mundo, nos distingue daqueles que não têm fé em Cristo Jesus, é que nós temos uma consciência firme e sólida que esse Jesus vai voltar, e que Ele virá, e o dia do Senhor é um dia de julgamento, é um dia de acerto de contas com aqueles que foram apresentados ao amor de Deus revelado em Cristo, mas permaneceram impenitentes, sem se arrependerem, com a cerviz dura, e não se dobraram ao governo do Senhor. O dia do Senhor virá, e o texto bíblico continua dizendo que o dia do Senhor virá como um ladrão. Não quer dizer que o Senhor Jesus é um ladrão, mas o texto bíblico, veja, o versículo 10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Isso aqui, Pedro está usando a imagem de que nós não esperamos que o ladrão venha roubar a nossa casa. Quando nós estamos andando na rua, nós não esperamos que um ladrão nos aborde. É por isso que vários outros textos bíblicos, e aí eu destaco para vocês, por exemplo, Mateus 24, o Senhor Jesus falando, Ele diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria,
Ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Você tem ficado de guarda sobre a sua vida, velando, esperando pelo retorno do Senhor? Jesus continua: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. E ele continua: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Sabe como que estava os dias de Noé? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O dia do Senhor virá como um ladrão, irmãos e irmãs, creiam nisso. E quando eu digo isso que eu estou falando, eu lembro e repito o dia que eu entrei na sala de um cursinho pré-vestibular que eu estudava, 80 alunos, e eu cheguei lá na frente meio louco, mas não louco de droga não, louco de louco. Eu cheguei meio louco lá na frente, falei: gente, aqui ó, antes de começar a aula, deixa eu falar um negócio para vocês. Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados, todo mundo aqui é pecador, inclusive eu, e esse Jesus um dia vai voltar, e Ele ama você e deseja te abraçar com amor e com salvação. Agora deixa eu falar um negócio para encerrar rapidinho. Se você não se encontrar com Jesus, morrer e foi para o inferno, a culpa não é minha. Pode começar a aula agora. Sabe por que estou falando isso? Porque, gente, como pastor, eu peguei o sermão do Pedro, não do Pedro Leão, peguei o sermão do apóstolo Pedro, e aquilo que ele fez com as igrejas, com amor, eu estou fazendo com a gente, eu me incluo, alertando a mim e a você que o dia do Senhor virá. E esse dia do Senhor que vem vai acontecer no tempo perfeito de Deus. Esse dia do Senhor que vem vai vir como um ladrão. E esse dia do Senhor que vem vai fazer com que o pecado e tudo que é transitório, tudo que é passageiro, seja desfeito pelo calor. Eu vou ler o texto bíblico e vou explicar ser desfeito pelo calor, senão você vai achar que é aquecimento global. Calma aí. Versículo 7, 2 Pedro 3,7 diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão sendo reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Versículo 12b, naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Irmãos e irmãs, a primeira coisa que a gente precisa saber é que sempre que a Bíblia fala de fogo, é interessante, né? Um dia eu estava pregando num evento ali em Valinhos, acho que é Adoniran ali, né? Ali do lado, não é, Adoniran é aquele lugar onde tem o lugar que para ônibus, rodoviária. Aí estava ali aquele lugar aberto, eu pregando, e aí eu preguei, e eu estava falando que o Senhor Jesus, que Ele vem e Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a hora que eu falei que Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, falei do fogo, aí o irmão, glória a Deus, e não sei o que. Aí eu percebi que que aquele irmão não tinha entendido quando eu falei do fogo. Porque quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus virá e vai batizar com fogo, por exemplo, o mesmo texto bíblico fala que Ele vai separar a palha, e aí Ele vai lançar essa palha em fogo inextinguível, que não se extingue.
ele quer dizer, e a Bíblia, na maioria das vezes, quando usa a figura do fogo, quer dizer de um juízo do Senhor, o fogo da santidade de Deus, diante da qual nada subsiste, porque todas as coisas, inclusive a criação, foram tocadas pelo pecado. E aí eu te provo. Se você for num lugar árido, num lugar seco, você vai plantar e não vai nascer. Por quê? Porque a terra que era plena e perfeita, quando o pecado entrou no mundo, a terra também foi contaminada, os elementos naturais da terra também foram contaminados, mas principalmente a humanidade, contaminada pelo pecado. E quando a Bíblia fala de fogo, fala do fogo da santidade de Deus, e quando fala de fogo, fala de algo que vem purificar, então é a presença santa do próprio Deus. E o texto bíblico está dizendo para a gente que o pecado e tudo que é transitório vai ser desfeito pelo calor. E é interessante que na carta de Pedro, aqui um pouco antes, ele fala que todas as coisas vieram da água, que ele quer dizer, como lá no princípio fala, no princípio Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pedro fala assim, que a criação veio a partir da água, porque estava a água lá, tudo sem forma e vazio, e a partir da água as coisas vieram a existir. Pedro lembra disso. E aí, a imagem que ele quer criar na nossa cabeça é, se tudo veio a partir da água, Deus criou a partir disso, significa que tudo que existe, inclusive eu e você, nós somos efêmeros, nós somos frágeis, e que quando o calor do juízo e da santidade de Deus vem, tudo se derrete. Tudo que é pecado e transitório e passageiro vai ser derretido, vai se desfazer diante do fogo da santidade de Deus. É por isso que o pecado e tudo que é transitório será desfeito pelo calor. Pedro fala em outro lugar, no capítulo 2, de 4 a 10, ele diz assim, gente, prestem atenção. Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino daqueles que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, são insolentes e arrogantes. Tem uma profecia de Isaías, de centenas de anos antes de Pedro escrever, que Isaías diz assim: as estrelas do céu serão todas dissolvidas, os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Ele fala de novo dessa figura de ser dissolvida, tudo isso por causa da santidade de Deus, tudo isso por causa do fogo do juízo de Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor virá, e Ele não demora, Ele vai vir no tempo perfeito dEle. O Senhor virá, e dentro desse retorno glorioso dEle, Ele vai vir como um ladrão, a gente não sabe a hora. E tudo que é transitório, e tudo que pertence ao pecado, vai ser dissolvido e derretido pelo fogo da santidade de Deus. É isso que o apóstolo Pedro está falando para a gente. Num segundo momento, esse é o meu segundo ponto, e eu tenho apenas 3, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O segundo ponto é que Ele é paciente para conosco.
Se o primeiro ponto fala sobre juízo e julgamento, o segundo fala sobre salvação. Ele é paciente para conosco. Veja o que diz o versículo 15a de 2 Pedro 3. Diz assim, a primeira parte do versículo 15 diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Irmãos e irmãs, Ele não demora em cumprir a sua promessa. Essa pretensa demora significa paciência de Deus, e a paciência de Deus para conosco, para com o mundo, significa salvação. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, diz assim: por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Irmãos e irmãs, o tempo que nós vivemos é tempo de salvação. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de salvação. Se você ainda não rendeu a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não crê nele como seu único e suficiente Salvador, o tempo que nós estamos vivendo antes do retorno dele, que vem como um ladrão, que vai derreter tudo que é pecado, esse é um tempo de salvação, é um tempo de você entregar sua vida para Jesus, é um tempo de você voltar ao propósito original de Deus para a sua vida, se rendendo a Deus e vivendo para a glória dEle. Ele enviou Jesus para nos salvar no meio dessa bagunça toda que nós causamos pelo pecado. Ele é paciente para conosco, e essa paciência revela o desejo dEle de salvar. E o dia da salvação chama-se hoje. O dia da salvação chama-se hoje. Ele nos chamou a salvação hoje. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Esse é um tempo de salvação. Ele é paciente para conosco, e Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Veja o que diz o versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos e irmãs, todos chegarão ao arrependimento? Não! Mas Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos reconheçam os seus pecados, a sua vida contrária a Ele, se rendam ao seu governo amoroso, se arrependam. Se estavam andando para lá, passem a andar para cá agora. Se arrependam dos seus pecados, da sua vida dissociada, divorciada do noivo que é Jesus. Esse é um tempo de salvação, e nesse tempo de salvação, o Senhor Jesus, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, deseja que todos cheguem ao arrependimento. Veja o que diz 1 Timóteo 2,4. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Irmãos e irmãs, a bondade de Deus se revela na paciência dEle, porque Ele ainda não trouxe o juízo, o dia do Senhor ainda não veio. Sabe por quê? Porque Ele é paciente para conosco, desejando que cheguemos, que nos prostremos diante dEle, que nós nos arrependamos do nosso pecado, da nossa vida dissociada, divorciada dEle. E é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, e essa bondade foi escancarada na morte substitutiva de Cristo na cruz e na sua ressurreição. Irmãos e irmãs, o segundo ponto é que Ele é paciente para conosco, e nessa paciência dEle, nesse tempo, o apóstolo Pedro faz a pergunta: uma vez que Ele tem paciência para conosco, qual é a maneira que vocês devem viver para que vocês também não sejam derretidos pelo calor da santidade dEle? Veja o versículo 11.
visto que tudo será assim desfeito, que tipo de vida é necessário que vocês, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Pedro está fazendo um jogo de ideias e palavras, dizendo assim: ei, aquilo que foi construído, plantado, erguido por Deus, não vai se derreter no dia do juízo. Então, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Sabe qual tipo, irmãos e irmãs? O tipo de pessoas que vivem em vidas santas e piedosas, uma vida santa, uma vida consagrada a Ele. Irmãos e irmãs, eu sei que eu vivo no mesmo mundo que vocês, e eu sei que esse mundo que nós vivemos nos assedia e nos seduz com muitas coisas, mas eu sempre uso essa ilustração. Já viu pessoa falar assim: o meu parente morreu por causa da marvada da cachaça. Não, ele não morreu por causa da marvada da cachaça, ele morreu por causa do pecado dele. A cachaça não entrou na boca dele um dia sozinho. Então, o problema sou eu, o pecado está em mim. Mas é fato, irmãos e irmãs, que o pecado que está em mim é suscitado, é empoderado, é levantado, é estimulado por fatores externos, mas o pecado está em mim. Por isso, o apóstolo Pedro está falando assim: enquanto vocês esperam o dia do Senhor, enquanto Ele exerce paciência para com vocês, para que vocês não sejam derretidos pelo calor, quero dizer para vocês, vivam de maneira santa, consagrada a Deus e piedosa, uma vida de fé, uma vida de esperança no Senhor. Ele diz assim: esperem o dia do Senhor com ansiedade pela sua vinda, esperem. Eu comecei essa mensagem dizendo que infelizmente muitos de nós não esperam, mas o apóstolo Pedro fala que tipo de vida que vocês devem viver enquanto vocês aguardam, para que vocês não sejam dissolvidos pelo calor. Vivam vidas como aqueles que esperam e apressam a sua vinda. Ele continua dizendo: empenhem-se por serem encontrados por Ele em paz. Empenhem-se por serem encontrados por Ele em paz com Deus, em paz com as pessoas, sendo instrumentos, veículos de paz no mundo. Empenhem-se, porque não é fácil, porque às vezes por uma picuinha, por uma briguinha, nós já fazemos guerra, nós já discutimos, mas empenhem-se. E empenhar-se muitas vezes é engolir sapo, empenhar-se muitas vezes é ser prejudicado e assumir a conta do prejuízo. Empenhem-se por ser encontrados em paz. Ele continua no versículo 14: para que vocês sejam encontrados também imaculados e inculpáveis. Ninguém é perfeito, mas ser imaculado significa não ter mancha, que no seu caráter e na sua vida diária você não se manche com as propostas do pecado, que você não seja manchado a ponto de, fazendo assim, você seja pedra de tropeço para outras pessoas. Que vocês sejam inculpáveis. Inculpável não é uma pessoa perfeita que acerta sempre, mas é uma pessoa que em outro termo, ela é irrepreensível, no sentido de, quando ela peca, quando ela erra, desagrada ao Senhor, ela busca corrigir, ela busca concordância. Ele diz ainda: guardem-se para não serem levados pelo erro. Veja comigo o versículo 17, diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Gente, quem te aconselha, quem você escuta, quem te ensina,
Será que são pessoas que não têm princípios morais fincados nas Escrituras? O apóstolo Pedro está falando assim: guardem-se para que não sejam levados pelo erro. A todo momento nós somos estimulados, ensinados a errar e a abandonar os princípios morais de certo e errado da Escritura. A todo momento. Quem você tem ouvido? Quem tem te ensinado? As redes sociais têm te ensinado? E muitas coisas, existem muitas coisas nas redes sociais chamado evangélico e cristão, que foge dos valores e princípios da Escritura, irmãos e irmãs. E ele continua: que tipo de pessoas vocês têm que ser para não serem derretidos e dissolvidos? E por último, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu acredito que Pedro deixou isso aqui por último, porque isso aqui é o principal. Quanto da sua semana e do seu dia é destacado para, num momento, parar e falar assim: eu vou ter um encontro com Cristo aqui agora. Vou parar para orar e ler a Bíblia. Isso tem que ser mais do que um momento, tem que ser uma vida, sim, isso é um fato. Mas essa vida, ela ganha força quando existe um momento. Ela ganha força quando nós temos momentos diários. E ele diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça no conhecimento. Você tem crescido em conhecimento do Senhor, na graça do Senhor, centrado no Evangelho. É esse tipo de vida, é esse tipo de pessoas que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, nos chama a ser. E por último, irmãos e irmãs, e vai ser rápido, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O primeiro ponto é que o dia do Senhor virá. O segundo ponto é que Ele é paciente para conosco. E por ser paciente, é um tempo de salvação, é um tempo de crescimento em santidade. E Pedro fala várias coisas que nós devemos desenvolver: vida santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor, empenhando para sermos encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, guardando-nos para não sermos levados pelo erro, ao contrário, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O último ponto é que Ele não demora em cumprir a sua promessa, mas Ele virá para restaurar todas as coisas. Se no primeiro ponto nós falamos sobre juízo, no segundo ponto nós falamos sobre salvação, no terceiro nós vamos falar sobre restauração de uma forma rápida, porque o apóstolo Pedro diz assim, no versículo 13: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Muitas pessoas acham que o Senhor vai vir e no dia do Senhor Ele vai destruir o mundo e a gente vai para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, versículo 13, eu vou ler outros versículos: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Irmãos e irmãs, nós lemos quinta, sexta e sábado o Salmo 85, 1 e 2, e depois de 8 a 13, ou você que leu os 13 versos, ok. O final do Salmo 85 fala do momento em que a justiça e a paz vão se beijar, a fidelidade e o amor se unirão. Isso está fazendo uma alusão também ao dia em que o Senhor vai vir. Ele vai julgar vivos e mortos. Aqueles que permaneceram no pecado em rebeldia contra Ele serão lançados no inferno preparado para o diabo e seus demônios. Aqueles que pertencem a Ele serão trazidos para Ele, e nós viveremos em novos céus e nova terra, uma terra restaurada completamente, porque é como diz Isaías 65, esperamos, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Apocalipse 21, 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia.
Irmãos e irmãs, esse Senhor que vem, esse Jesus que vem para julgar vivos e mortos, o tempo presente é um tempo de salvação. E é um tempo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. É um tempo que nós devemos crescer em santidade. E ao crescermos em santidade, nós sejamos uma bênção para o mundo. Esse Senhor virá para restaurar todas as coisas. Se você acha a criação linda já, os céus, a terra, o mar, as estrelas, Ele vai vir restaurar e vai ser tudo perfeito e muito mais lindo do que é. Ele vai vir e já não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais angústia. Nada disso vai ser lembrado quando o Senhor vier no seu retorno glorioso e concluir a obra que Ele começou. Essa é a nossa esperança. E é uma esperança que tem que ser revivificada, que tem que ser reavivada em nós. E Deus seja louvado porque você está ouvindo, você que está em casa está ouvindo, porque eu faço às vezes do apóstolo Pedro de relembrar. Afinal de contas, esse termo lembrar, relembrar, é repetido inúmeras vezes nas cartas dele. Ele está relembrando para que o seu coração e o meu sejam cheios. Eu quero fazer algumas perguntas e com elas eu encerro. Já quero chamar o pessoal do Ministério de Música para vir à frente. Primeira pergunta: você acredita mesmo que o mundo foi criado por Deus, por intermédio do Filho Jesus Cristo, e que, portanto, esse Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra? Vou repetir a pergunta. Você acredita que o mundo foi criado por Deus, por intermédio do Filho Jesus Cristo, e que, portanto, esse Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra? Você acredita que esse Jesus Cristo vai voltar de forma gloriosa para julgar vivos e mortos? Você vive como quem espera o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo? Você tem crescido em santidade no uso dos meios de graça, leitura bíblica, oração, comunhão com a igreja e participação nos sacramentos? Como você pode abençoar pessoas que esfriaram na fé e estão distantes da igreja? Como que você, nesta semana, pode abençoar pessoas que esfriaram na fé e estão distantes da igreja? Porque, irmãos e irmãs, existe um movimento, já é antigo, de pessoas que falam assim: eu posso estar próximo de Deus, mas não participar de uma igreja. Mentira, é mentira. Não vou tratar muito sobre isso, simplesmente vou dizer que é mentira. Outra pergunta: como que você pode abençoar pessoas que não têm sua esperança firmada em Cristo Jesus? Irmãos e irmãs, nesse momento de pandemia, Deus seja louvado e que Deus abençoe e que venha uma vacina logo. Mas as pessoas têm colocado toda a sua esperança e a sua vida em que uma vacina surja, em que a tecnologia e a ciência resolvam todos os problemas. Deus usa e capacita pessoas para que façam isso, mas a nossa esperança está no retorno glorioso de Jesus, para que Ele restaure todas as coisas e nunca mais exista vírus, nunca mais exista doença. Até que isso aconteça, eu e você temos que estudar, temos que buscar todas as formas para que a gente abençoe o mundo com a vacina, com medicação, com uma vida mais saudável. A gente tem que fazer isso, mas a nossa esperança de restauração completa está em Cristo. E por último, nós, como igreja, temos vivido como uma prévia da restauração de todas as coisas, ou como as pessoas nos tempos de Noé e de Ló? Irmãos, eu quero terminar com uma história, uma verdade que aconteceu e que faz tempo que não acontece isso comigo. Eu
eu já me preparei para eu não chorar aqui. Eu fui com a minha esposa, que está lá atrás, grávida, de 8 meses, saudável, fazendo pré-natal, tudo certo, tomando medicamentos, com a saúde ótima. Eu fui com ela na farmácia. E aí, quando a gente comprou os medicamentos, quando a gente saiu da farmácia, tinha uma mulher pedindo, estava com máscara e estava pedindo, moradora de rua. Ela estava pedindo e ela chegou para a Amanda e falou para a Amanda se a Amanda tinha algo para dar para ela, qualquer moedinha. Quando eu olhei na barriga dela, ela estava grávida, moradora de rua. Eu não sei explicar para vocês, como eu falei, eu me preparei emocionalmente para eu não chorar aqui. Mas eu não sei explicar para vocês qual foi o sentimento que eu tive. Mas foi uma bomba, foi um negócio assim que me arrebentou. E eu, como macho, não aguentei. Eu explodi de chorar. Tentei segurar, eu dei ré no carro, a hora que eu fui sair, eu explodi de chorar. Literalmente, sabe quando você está guardando e você dá uma explosão? E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a maior preocupação de Pedro é que a igreja permanecesse fiel a Jesus. E permanecendo, cresce que ele voltaria, se preparasse para o retorno dele. E Pedro ocupa grande parte desse bloco de texto que a gente leu, falando para a igreja assim: olha gente, vivam vida santa e piedosa, esperando pelo dia e apressando o retorno do Senhor. Empenhem-se para vocês serem encontrados em paz e como promotores de paz, imaculados e inculpáveis. Guardem-se de serem levados pelo erro e cresçam na graça e no conhecimento. Quando a gente ouve essas coisas, a gente acha assim: tá bom, Deus quer que eu seja bonzinho. Não é Deus quer que você seja bonzinho. Deus quer que eu e você sejamos uma prévia da restauração que vai vir. Deus quer que eu e você nos mobilizemos no mundo para que não exista mais moradores de rua. Isso vai acontecer? Não, mas eu vou fazer o máximo para que não exista. A igreja, aqueles que têm fé em Jesus, são chamados a ser uma prévia, um trailer do filme que vai rolar ou da situação que vai acontecer quando ele retornar e não houver mais miséria. É por isso que Pedro fala para a gente viver a vida santa e piedosa, porque quem é consagrado santo a Deus, quer fazer as coisas de Deus, quer antecipar a vinda dele, antecipar no sentido de ter esperança, expectativa ardente para que ele retorne. Irmãos e irmãs, Vila Formosa, Campinas e onde você estiver, é responsabilidade sua de apresentar o reino de Deus com uma vida de pessoas que esperam o retorno glorioso de Cristo. Quem espera o retorno glorioso de Cristo abençoa vidas. Eu contei essa história para que ela ilustre a seguinte necessidade: gente que espera o retorno glorioso de Jesus, tem a esperança firme na verdade de que Ele vai retornar e por isso vive vida que abençoa pessoas. Vivem vidas que abençoam vidas. Se a nossa vida não tem abençoado vidas, a gente não espera em Cristo, a gente está por fora e a gente não tem expectativa de que Ele restaure todas as coisas um dia. Se a sua fé é viva e verdadeira, abençoe pessoas vivendo como quem espera o Senhor. Vamos adorar